Bom dia a todos os senhores e senhoras congressistas. Vamos dar início ao segundo dia deste 24º Congresso das Comunicações. Em análise estará agora o tema Europa, que futuro? A Europa vive dias de desafios sem precedentes. Impõe-se definir uma nova visão e estratégia que permitam ao espaço europeu acelerar a mudança estrutural e adaptar-se a um novo mundo. A revolução tecnológica poderá desempenhar um papel fundamental para voltar a posicionar a União Europeia como player mundial de relevo. E passo de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Castro Almeida. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer esta oportunidade à organização deste Congresso, saudar a associação que está por trás dele e a todos os presentes. O desafio que me fizeram, ou que nos fazem aqui hoje, agora, é de falar sobre um futuro para a Europa, ou que futuro para a Europa. Eu sou de uma geração em que a Europa era uma ideia absolutamente mobilizadora. A Europa era símbolo de democracia garantida, era um seguro de vida democrático, era um refúgio de paz, território de paz garantido também, e era uma terra de prosperidade e de desenvolvimento garantidos. E foi em torno dessa ideia mobilizadora que se avançou para a cidadania europeia, em primeiro lugar, uma ideia revolucionária, e depois para a União Económica e Monetária, que terminou mesmo no euro. E tudo isto foi feito no espaço de uma geração apenas. Hoje, a Europa que temos pela frente é uma realidade bem distinta daquela que mobilizou a geração anterior. A confiança dos cidadãos europeus está abalada, a confiança dos portugueses neste símbolo de desenvolvimento em Portugal está abalada e perdeu-se esta noção de que somos concidadãos europeus. Parte dos europeus acreditam que estão a pagar os erros de outra parte da Europa, ou até os crimes, e uma parte da Europa acha que a outra parte não é suficientemente solidária e que tem até vontade de castigar outra parte da Europa. E, portanto, hoje fala-se abertamente de diferentes velocidades, diferentes ritmos e diferentes aproximações que nas diferentes regiões da Europa se tem da noção da Europa. A verdade é que, depois de um clima, de uma sensação e de uma realidade de prosperidade e de desenvolvimento, seguiu-se um período de estagnação, de quase estagnação, que é aquele que hoje se vive na Europa. E é um facto dos tempos novos, constatar que Portugal, crescendo pouco, está a crescer mais do que a Europa. Isto acontece em 2014 e vai acontecer em 2015 também. Portanto, crescendo pouco, Portugal está finalmente a convergir com a Europa. Mas não é bom sinal, porque é a Europa que está quase estagnada. O sentimento dominante em Portugal e por toda a Europa é de que a Europa perdeu liderança mundial e está mesmo a pôr em causa a sua relevância no plano mundial. A questão que se coloca é como devolver à Europa um novo impulso modernizador e uma nova esperança. Há de passar pelo plano da política, seguramente,
das opções políticas, da vontade política, e há de passar por ações no plano da economia. No plano da política, eu não vou alongar-me sobre isso, mas quero acreditar que o essencial há de estar na afirmação da ideia da Europa contra os egoísmos nacionais e pela afirmação de que a Europa tem instâncias próprias de decisão que têm que se afirmar em toda a sua pujança e que as decisões importantes, relevantes para a Europa têm que ser tomadas nas capitais das instituições europeias e não noutras quaisquer capitais. No plano da economia, há muito a fazer. Desde a crise, o princípio da crise de 2008 a 2013, o investimento público no conjunto da Europa diminuiu 20% em média. E no conjunto dos países que sofreram mais duramente a crise, o investimento público caiu 60%. É por isso que toda a gente encara agora com grande expectativa esta ideia lançada pelo Presidente Juncker de uma de um impulso de investimento de 300 mil milhões de euros, de novo investimento, com novos recursos para alavancar investimento público e privado na Europa nos próximos 2 anos. Mas eu acredito que os fundos europeus estruturais e de investimento vão continuar a ter um papel decisivo no relançamento económico da Europa. E agora com mais força ainda, porque, bem vistas as coisas, os fundos europeus são, em vários países da Europa, a única fonte de financiamento para o investimento de que os diferentes países precisam. No caso de Portugal, isso é manifesto. E se é verdade que um novo impulso para a Europa passa por vontade política afirmada nos centros de decisão europeus, do ponto de vista económico, eu acredito que o relançamento da Europa passa por uma aposta no potencial criativo das suas quase 300 regiões, das suas 272 regiões. Cada região europeia, na sua diversidade, contém um potencial criativo que tem que ser explorado e esse é o segredo. Eu não confio em nenhuma solução messiânica que venha de nenhum Conselho Europeu. Há de ser pela afirmação do potencial dos europeus espalhados por toda a Europa pelas suas regiões. Os fundos europeus têm vivido em torno de um paradigma de equidade. É a noção de equidade que esteve na base da criação dos fundos europeus estruturais de investimento. A ideia de criar políticas de assistência aos países menos desenvolvidos, a ideia de aproximação, de redução das assimetrias regionais entre as diferentes regiões da Europa e dentre as diferentes regiões de cada Estado-membro, evidentemente. E criou-se, portanto, o grande objetivo que era dar condições de acesso a todas as regiões da Europa, condições de acesso aos níveis de conforto e de bem-estar considerados mínimos para os padrões europeus. E acreditou-se que a urbanização da Europa, no sentido da criação de facilidades ou de amenidades urbanas, o abastecimento de água, o saneamento, o gás, a fibra óptica, os equipamentos sociais, culturais, desportivos, etc., mais as estradas, as vias de comunicação que ligassem estas diferentes cidades, iriam constituir razão suficiente para atrair atividade produtiva para as diferentes regiões. A experiência demonstrou que estes investimentos eram necessários, foram necessários, mas não foram suficientes, como está demonstrado. Em Portugal, por exemplo,
apesar de todo o investimento com fundos europeus nos últimos 10 anos, nós crescemos 0,8%. Em 10 anos. Eu não estou a falar 0,8% ao ano, falo do somatório dos 10 anos, apesar dos fundos europeus. E é por isso que a ideia da política regional está agora a deslocar-se do eixo da equidade para o eixo da competitividade. A solidariedade entre territórios só é sustentável se for geradora de competitividade para os territórios menos desenvolvidos. Os fundos vão servir para gerar crescimento económico e para gerar emprego. Mas há uma visão na Europa, e é bom que haja, uma visão do tipo de crescimento que queremos desenvolver. E hoje estão banalizadas já, mas é bom que sejam interiorizadas, a fórmula mágica da natureza do crescimento que a Europa ambiciona. O crescimento inteligente, sustentável, inclusivo. Toda a gente hoje fala disto. Eu não vou falar do crescimento sustentável e inclusivo, mas queria fazer aqui duas referências muito breves à ideia do crescimento inteligente. Isto quer dizer, simplesmente, a ideia do crescimento inteligente quer dizer basear o crescimento em estratégias de investigação e de inovação. Isto exclui o crescimento baseado em mão de obra massificada, desqualificada e barata, como significa também recusar a ideia de um crescimento baseado em copiar a tecnologia que outros investigam e desenvolvem. E é por isso que, na preparação dos fundos europeus para os próximos 7 anos, 2014-2020, todos os países e regiões da Europa foram convidados a definir estratégias de especialização inteligente, no sentido de que cada região, cada país, não pode ser excelente em tudo. Isto não existe. E cada país, cada região tem que se especializar naquilo em que tem capacidade de se diferenciar e de se afirmar. O sistema científico e tecnológico em Portugal teve desenvolvimentos muito marcados nos últimos anos, conforme é visível. O problema que todos reconhecem é que a excelência de muitas das nossas instituições de investigação não tem depois tradução no mercado. E o que é aqui essencial é transformar conhecimento em negócio. E esta transição do mundo dos centros de investigação, dos laboratórios de Estado, das universidades, para o mundo das empresas, Portugal tem tido uma grande dificuldade em fazer esta adaptação. Há anos que se fala disto. Eu sinto que há vontade nas universidades, há vontade nas empresas. Já há uma dificuldade enorme de misturar a oferta e a procura e de garantir que o conhecimento gerado nas universidades, nos centros de investigação, nos laboratórios de Estado, é depois traduzido em modelos de inovação e é traduzido em negócio. É traduzido em faturas, para falar depressa e bem. Este é um bom exemplo das diferenças de pontos de vista que tivemos com a Comissão Europeia na preparação agora dos próximos programas operacionais. Posso dizer-vos que a posição de partida da Comissão Europeia era basicamente a seguinte: reconhecer que em Portugal, deixem-me fazer um parênteses para vos dizer que Portugal é o segundo país da Europa com o maior número de investigadores. É notável. O segundo país com o maior número de investigadores, per capita, evidentemente. Mas estamos na cauda da Europa quando olhamos para o número de investigadores nas empresas. Partindo desta realidade, a Comissão Europeia formulou a posição de princípio que era dizer: nós não vamos financiar nem com €1 a investigação que se faça dentro das universidades.
só financiaremos a investigação no interior das empresas. A ideia parece até generosa e parece ir no bom sentido, só que aplicada a Portugal significava liquidar o sistema científico e tecnológico, que está justamente centrado nas universidades e não está nas empresas. Pois acabamos por encontrar uma solução, que é o que faz sentido para Portugal, que é de afirmar, de valorizar a investigação que se faça nas empresas, mas vamos ter mecanismos que ajudem à transição dos nossos melhores quadros, das universidades e dos laboratórios de Estado, dos centros de investigação públicos, para as empresas. E vai haver financiamento público, financiamento europeu, com fundos europeus, para facilitar esta transição de quadros altamente qualificados que temos no Estado e colocá-los, ou facilitar a opção que façam para trabalhar diretamente nas empresas, se envolverem na atividade produtiva. Esta vai ser uma das áreas onde eu acredito mais no potencial transformador dos fundos. E, por falar disto, não posso deixar de referir aqui um problema que Portugal arrasta há vários anos e que temos que resolver neste próximo ciclo de programação. Reparem neste número, nós vamos ter, para os próximos 7 anos em Portugal, vamos ter 21 mil milhões de euros. Se considerarmos os fundos da agricultura e das pescas, falaremos de 26 mil milhões de euros de fundos europeus. Parece muito dinheiro, mas a verdade é que em Bruxelas há 200 mil milhões de euros de fundos competitivos que não estão adstritos a nenhum país em particular. E são programas europeus a que todos os Estados-membros se podem candidatar. Não são os Estados, são os empreendedores, são os promotores de ideias de negócio. Destes 200 mil milhões de euros competitivos que estão em Bruxelas e que são geridos diretamente a partir de Bruxelas, 80 mil milhões são para o programa Horizonte 2020, que está agora a cargo do comissário português Carlos Moedas. Neste programa Horizonte 2020, que tem 80 mil milhões de euros, Portugal é contribuinte líquido. É uma vergonha, mas é verdade. Pagamos mais do que recebemos deste programa, que na prática é o programa que vai fazer a diferença da capacitação tecnológica, do potencial, do poder de fogo de investigação e desenvolvimento e de inovação dos diferentes países. E os nossos investigadores, os nossos melhores quadros, têm que sair do conforto dos fundos europeus atribuídos a Portugal e que são geridos em Portugal, aquela pequena parcela de fundos europeus que está adstrita à investigação, e passarem a candidatar-se aos fundos concorrenciais, ao Horizonte 2020, gerido a partir de Bruxelas. Dito assim, parece fácil, mas a solução, a tentação de cada universidade, de cada instituto, de cada centro de investigação é dizer, então, como é que isso se faz? Eu vou concorrer a esses fundos. Seria um erro. O segredo justamente está em constituir redes, participar nas redes que existem, e não podem juntar-se aqui duas universidades portuguesas com uma pequena empresa, ou porventura sozinha, e pensar que vão candidatar-se e ter êxito numa candidatura ao Horizonte 2020. O segredo está em entrar devagar, mas consistentemente, nas redes de investigação que estão criadas à escala europeia, com os melhores centros de investigação europeus, com as melhores universidades, e de onde nós temos que fazer parte. Eu estou ciente que a presença agora do comissário português Carlos Moedas nesta pasta vai dar uma ajuda, tem que dar uma ajuda. Não é que ele vai, evidentemente, favorecer as empresas portuguesas nas candidaturas ao Horizonte 2020, mas tenho a certeza que os conglomerados que existem na Europa e que normalmente ganham estas candidaturas estarão agora mais disponíveis para abrir portas a uma universidade, a um centro de investigação, a uma grande empresa portuguesa que queira participar numa rede de investigação para um projeto candidatado ao Horizonte 2020. E por isso não me custa antecipar que no final do mandato
do Comissário Carlos Moedas, Portugal deixará de ser um país contribuinte líquido e irá passar a beneficiar destes fundos que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Eu não posso esquecer que estou a falar para a gente das tecnologias de informação e de comunicação e provavelmente estará nas vossas cabeças qualquer coisa do género. Então, e nós, como é que podemos aproximar-nos dos fundos? O que é que podemos esperar dos fundos? Que dinheiro está disponível para nós? A resposta que tenho para vos dar pode desiludir-vos. É que não há dinheiro reservado para nenhum setor da atividade económica em Portugal. É uma opção que eu partilho, que adoto com gosto, que eu acho que é a opção correta. O Estado não tem o direito, seria um erro, estar a eleger setores campeões da nossa economia, vamos apostar neste setor ou não vamos apostar naquele setor. Há de ser o dinamismo dos nossos empresários, a sua capacidade criativa, o seu potencial empreendedor, o seu sentido de risco, é que vão decidir quais são os investimentos que vão ser feitos e os fundos têm que estar ao lado de quem queira investir, criar riqueza, criar emprego. Ainda há bocado vinha a ouvir as notícias sobre o crescimento do setor do calçado. O setor do calçado, se fôssemos olhar para indicadores, para decidir numa folha de Excel quais é que eram os setores dominantes da economia portuguesa e quais eram os setores para extinguir, o calçado seria para extinguir há 10 anos atrás. A verdade é que o Estado não tomou essa opção, teria sido um erro gigantesco. Os empresários ressuscitaram um setor que hoje é um setor pujante, que está a criar riqueza, que está a aumentar o emprego e hoje temos o calçado a contribuir de forma excelente para a nossa balança e temos o calçado português a exportar com o segundo melhor preço do mundo. Vendemos sapatos mais caros do que a Espanha ou do que a França, por exemplo. Isto para vos dizer que não há uma dotação para nenhum setor industrial, para nenhuma área da atividade económica. Mas a verdade é que as tecnologias de informação e comunicação vão poder beneficiar de um conjunto de programas operacionais, das iniciativas, eu diria, de todos os programas operacionais. Porque vão estar, evidentemente, na área da investigação, vão estar na área da competitividade e da internacionalização, como vão estar na área da inclusão social, como vão estar na área da sustentabilidade, como vão estar na área dos transportes, como vão estar na área da reforma da administração pública. Eu diria que em todas as áreas há uma intervenção, ou um potencial de intervenção transversal das tecnologias de informação e comunicação. Uma palavra muito breve para vos dar conta de quais é que vão ser as principais mudanças do que os fundos vão sofrer nos próximos anos. Referências muito breves. Deixem já implícito que vai haver uma prioridade clara à competitividade das empresas. Vamos passar da fase das infraestruturas e dos equipamentos, do investimento público, maioritariamente público, para a fase da competitividade e internacionalização da nossa economia. E é preciso deixar claro, quando falo de internacionalização, isto não significa, como às vezes ouço dizer, que só vamos apoiar as grandes empresas, que são essas que normalmente exportam. Nós vamos querer apoiar a internacionalização de todas as empresas. Quem já exporta vai querer exportar mais, explorar novos mercados, quem não exporta pode começar a exportar. E, portanto, se nós queremos fazer as nossas empresas crescer, com a quase estagnação que existe no consumo interno, a saída mesmo é a exportação. E se a Europa está praticamente estagnada, não podemos confiar muito no mercado europeu para absorver cotas crescentes dos nossos produtos. E, portanto, a saída mesmo é avançar para mercados mais distantes, mais exigentes e mais caros nas ações de promoção internacional. É por isso que nós precisamos de reforçar e vamos reforçar muito as dotações para a internacionalização das nossas empresas. De facto, é muito mais caro ir vender à Austrália, ao Japão, ao Canadá, aos Estados Unidos, à Rússia ou à China, do que vender em França ou na Alemanha ou na Áustria ou na Suécia.
uma aposta fortíssima na competitividade e na internacionalização das empresas. Este é o programa que mais dinheiro vai ter, o programa da competitividade. O domínio da competitividade e internacionalização vai absorver mais de 40% dos fundos europeus, havendo depois, distribuindo-se pelos restantes, o domínio da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos, o domínio do capital humano e o domínio da inclusão social e emprego. E esta ideia desta aposta importante na competitividade vai ter uma tradução nos apoios ao investimento que as empresas façam, mas também nos apoios para resolver um problema grave que as nossas empresas hoje têm, que é o acesso a crédito em boas condições. E boas condições são condições de mercado iguais à média da Europa. A verdade é que hoje o acesso das nossas pequenas e médias empresas a financiamento é mais difícil e é mais caro, cerca de 2 pontos percentuais. Eu diria que é mais do dobro do que a média do custo do financiamento na zona euro. E por isso a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que está agora a ser criada, o chamado Banco de Fomento, vai ter por missão aumentar a liquidez disponível para emprestar às empresas que queiram investir e permitir às empresas melhorarem o nível dos seus capitais permanentes. Como banco de segundo andar, como banco grossista, aliado à banca comercial que já existe para fazer empréstimos, aliado a fundos de investimento para fazer participações de capital nas empresas. Uma outra nota muito importante da diferença dos próximos fundos, da forma de gerir os próximos fundos relativamente àquilo que tem sido a nossa tradição, é uma determinada orientação para resultados. Determinada no sentido de pujante, muito convicta. Nós queremos contratar resultados. Não queremos contratar volumes de investimento. Até agora o que se passa basicamente é o Estado, a gestão dos fundos públicos, contrata com um promotor um determinado volume de investimentos. Ou contrata, por exemplo, um determinado número de formandos, horas de formação, investimento numa máquina, investimento numa fábrica, numa nova linha de montagem. O que vamos contratar a partir de agora são resultados esperados. O contrato vai aumentar a produção em X, vai aumentar a faturação em Y, vai aumentar o volume de exportações em Z, vai aumentar o volume de emprego. No caso da formação para desempregados, vai gerar uma percentagem de novos empregos dentre os formandos. E são estes resultados que nós vamos contratar. Para vos dar um exemplo que ilustre tudo. Hoje, se os fundos fizerem um contrato com um promotor para um investimento de 1 milhão de euros, e se o promotor conseguir fazer o seu investimento por 800 mil em vez de 1 milhão, este promotor é penalizado porque não conseguiu o objetivo que era investir 1 milhão. Vai deixar de ser assim, evidentemente. Se ele consegue atingir o resultado por 800 mil, não vai ter que gastar 1 milhão. Porque o que nos interessa não é volumes de investimento, o que nos interessa é resultados. E a dimensão dos fundos vai ser ajustada ao conseguimento ou não conseguimento dos resultados que são contratados. E quem consegue atingir resultados fica melhor posicionado para o concurso seguinte. E quem não atinge os resultados contratados fica pior colocado para o concurso seguinte. Esta é, de facto, uma alteração importante. Esta ideia de orientação para resultados vai exigir métricas diferentes. E este é um desafio enorme que se vai agora colocar à administração portuguesa e eu queria também deixar aqui um aviso sobre isso. Quem ler os instrumentos de programação, que se fazem de 7 em 7 anos, fica muito desiludido. Porque se forem ler os documentos de há 7 anos, de há 14 e de há 21, eles dizem quase todos o mesmo. Quais são os desafios, qual é o caminho a seguir, quais são os problemas, quais são as orientações, mas é numa linguagem redonda, muito difícil de escrutinar. O problema é que agora nós somos convidados, e os Estados-membros estão a ser obrigados, a definir resultados, objetivos, indicadores precisos.
E para isso é preciso estabelecer métricas que não existiam até agora. Não há termo de comparação. E, portanto, nós vamos arriscar muito, a administração dos fundos vai expor-se muito ao definir metas devidamente quantificadas, o que, não tendo antecedentes, significa que há aqui um grau de risco muito elevado. Mas nós não podíamos deixar de correr este risco de definir metas, objetivos concretos, para irmos ajuizando em cada momento se estamos ou não estamos a cumprir os objetivos delineados. Outra área essencial de diferença nos próximos fundos vai ser a simplificação administrativa. Justamente porque o que nos interessa, acima de tudo, são os resultados, nós vamos dispensar os papéis. Não queremos que nos façam a prova dos papéis. O que queremos é resultados no final. E uma novidade destes fundos é que nós não vamos exigir a ninguém, a nenhum promotor, a nenhum beneficiário, não vamos exigir aqueles papéis que a administração já tem, como é o caso da declaração que não deve nada ao fisco ou à segurança social. A administração já, todos os documentos que a administração tem no seu seio, não vai poder exigir aos particulares. Mas mesmo nos outros documentos, nós não vamos exigir documentos à partida. Vamos nos contentar com a declaração dos promotores sobre a situação em que se encontram. E se a administração tiver dúvidas, faz um controle aleatório ou mediante denúncia ou nas suas inspeções regulares, vai ver se as pessoas declararam corretamente a situação em que se encontram ou se abusaram da confiança da administração. E se abusarem da confiança da administração, evidentemente tem uma sanção severa, desde logo o contrato será rescindido e não vão poder candidatar-se a fundos num prazo pelo menos de 3 anos, se o Tribunal não decretar prazo superior. Mas vai ser tudo digital também aqui, as candidaturas vão ser todas online, o portal já está a funcionar desde a semana passada, o www.portugal2020.pt, está lá tudo, a legislação, os concursos, estarão lá os resultados dos concursos e todas as candidaturas entrarão por este portal. É, portanto, um portal comum da entrada, o acesso aos fundos fica muito fácil a partir deste quadro. Vai deixar de haver aquela confusão de vários programas, vários quadros, onde é que nos candidatamos, qual é a porta a que batemos. Vai haver uma porta de entrada comum para os fundos todos e lá se encontrará o canal de acesso para os diversos fundos. Uma nota final mesmo sobre o calendário, porque me perguntarão, mas então quando é que nós teremos tudo isto a funcionar? Para termos os fundos a funcionar, nós temos 3 fases principais no exercício de programação. O primeiro é o acordo de parceria, que Portugal assinou no verão passado, no último verão. Seguem-se depois os programas operacionais para as diferentes áreas. Nós temos 5 programas operacionais regionais e vamos ter mais 4 programas operacionais temáticos, para além da agricultura e pescas. E depois tem programas específicos para Açores e Madeira. Estes programas estão apresentados em Bruxelas há bastante tempo. Portugal foi o segundo Estado-membro a apresentar os programas operacionais em Bruxelas e estamos agora a aguardar que a Comissão Europeia aprove os programas operacionais. Este processo de aprovação está lento em Bruxelas. Ainda ontem tive a oportunidade em Bruxelas de ouvir a nova comissária afirmar o objetivo de, até ao fim deste ano, aprovar metade dos programas operacionais. Claro que o nosso objetivo e a minha esperança é que Portugal esteja nessa primeira metade, que vai ter os programas operacionais aprovados este ano. Seria muito mau se passasse para o ano seguinte a aprovação dos programas operacionais. Porque depois dos programas operacionais aprovados é que é possível fazer a regulamentação específica, detalhar quem é elegível, com que valores, o que é que não é elegível, os detalhes da regulamentação que permitem fazer candidaturas e analisar candidaturas. Claro que nós já estamos a trabalhar nessa regulamentação específica, mas não podemos aprová-la enquanto não tivermos os programas operacionais aprovados. Portanto, fica difícil nós apresentarmos uma data quando ela não depende do nosso trabalho. Naquilo que depende do trabalho do Governo e da Administração,
pública que de uma forma muito diligente está a trabalhar neste processo, nós estamos claramente na linha da frente. Como eu vos disse, fomos o segundo país da Europa a apresentar os programas operacionais em Bruxelas. E perante qualquer interpelação da Comissão Europeia para precisar um dado, esclarecer mais um número, nós somos absolutamente expeditos, trabalhamos noite e dia, fins de semana, sábados, domingos inteiros, para dar respostas imediatas às interpelações que a Comissão nos faz. Mas não depende de nós este calendário. O que vos digo é que temos a maior urgência porque precisamos absolutamente de colocar rapidamente dinheiro na economia. Esse é o nosso objetivo. E para isso nós estamos a fazer tudo aquilo que depende de nós. Tanto assim que já abrimos alguns concursos, a semana passada, nós abrimos já alguns concursos por conta do Portugal 2020. Naquelas áreas em que há elegibilidade no período de programação atual, que é o CRAN, e continuará a haver no Portugal 2020, nós abrimos já alguns concursos por conta do CRAN, com as regras do CRAN, mas o dinheiro já será atribuído com verbas do Portugal 2020. Esses concursos, alguns deles já estão abertos, porque queremos ganhar tempo, queimar etapas. Infelizmente, não podemos fazer isso para os incentivos às empresas. Justamente a área onde nós temos maior pressa, a área onde nós apostamos mais, que é a área do investimento privado, empresarial, que gera riqueza, que gera emprego, as regras europeias impedem-nos de antecipar a abertura de concursos. Como sabem, o princípio geral é que não pode haver auxílios de Estado. A exceção são os programas operacionais que dizem em que condições pode haver auxílios do Estado às empresas. E enquanto não houver programas operacionais aprovados, não é possível, portanto, abrir concursos e atribuir incentivos às empresas. É por isso que nós podemos abrir concursos para serviços públicos, para autarquias, para serviços do Estado e não podemos abrir para as empresas porque estamos impedidos pelas regras comunitárias de o fazer. A garantia que eu vos deixo é de que estamos a fazer tudo o que é possível para, tão rapidamente quanto possível, abrirmos os concursos para as empresas, porque é nisso que nós confiamos, é disso que nós precisamos. Eu creio que nós vamos ter um período de programação 2014-2020 bem alinhado. Acho que há um grande consenso nacional sobre os grandes objetivos. A ideia de desviar a prioridade do lado das infraestruturas e equipamentos públicos para o lado do investimento privado, da competitividade das nossas empresas, que criam riqueza e que criam emprego. É disso que nós precisamos, é nisso que estamos apostados e sobre isso creio que há um grande consenso nacional. Se tivermos a determinação de prosseguir por esta via e se não houver desvios a meio do caminho e não cairmos na tentação de que é mais rápido executar fundos públicos ou fazer investimento público, fazer estradas ou autoestradas, portos e aeroportos e outros equipamentos públicos, do que alinhar ao lado do investimento privado, porque pode haver essa tentação de acelerar o ritmo de execução dos fundos públicos à custa de investimento público, isso seria um erro trágico, porque, como ficou provado, não nos conduziu aos melhores resultados. Se tivermos a persistência, a determinação de prosseguir nesta via que está alinhada no acordo de parceria nos programas operacionais, eu quero acreditar que chegaremos a 2020 com um país mais desenvolvido, quer dizer, com mais emprego e com melhores salários para quem já está empregado. Obrigado pela vossa atenção. Agradecemos a intervenção do Sr. Secretário de Estado e passo agora a palavra a Luís Amado. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite para estar neste fórum tão importante das comunicações, uma instituição já no setor. Agradeço naturalmente o convite ao Presidente desta conferência. Sei que a organização está muito em stress com o problema do tempo e com os calendários previstos para esta sessão. O Dr. Marcos Mendes tinha pedido para falar 40 minutos.
eu prometo que vou ser muito sintético, complementando as informações que aqui foram dadas pela comunicação do Secretário de Estado, com uma visão muito rápida daquilo que eu penso ser a situação da Europa do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, que condiciona tanto, como todos nós sabemos, o desenvolvimento das condições de desenvolvimento dos nossos países, das nossas empresas, numa situação extremamente complexa e difícil como aquela que sentimos que o mundo hoje vive, e em particular a Europa. Se tivermos a noção de que a Europa tem hoje uma frente de instabilidade e de guerra nas suas fronteiras, nas suas regiões de vizinhança, toda a bacia do Mediterrâneo e a fronteira leste com a Rússia, e mais grave do que isso, tem uma grande instabilidade interna, com tensões geopolíticas também preocupantes que se desenvolvem no seu interior. E, portanto, não é possível pensar hoje o futuro da Europa sem enquadrar devidamente a situação em que a Europa se encontra do ponto de vista geopolítico, no contexto de profundas alterações que estão em curso no sistema internacional, na economia mundial, no sistema financeiro. Do meu ponto de vista, a Europa tem uma crise muito complexa e muito difícil, e precisamente por ter sido mal percebida na sua complexidade é que as respostas políticas que têm sido dadas não têm sido capazes de superar muitos dos problemas com que ainda hoje, seja na frente política, seja na frente económica e financeira, a Europa se confronta. A Europa tem um problema sério de adaptação às condições de competitividade na globalização. Desde que há 30 anos a China aderiu à economia de mercado, preservando o poder do Partido Comunista sobre a sociedade chinesa e, de alguma forma, induzindo indiretamente o colapso do Império Soviético, a expansão vertiginosa dos mercados criaram uma dinâmica completamente nova para a economia europeia, e a economia europeia tem tido dificuldade nos últimos 20, 25 anos em adaptar-se à mudança no ambiente estratégico da economia mundial. A expansão muito rápida dos mercados, designadamente dos mercados financeiros, com inovação e com desregulação, que de alguma forma justifica a crise financeira que a economia americana conheceu primeiro, em 2007, com a crise do subprime, depois em 2008 com a queda do Lehman Brothers, com o colapso do sistema financeiro americano e com implicações gravíssimas no funcionamento do sistema mundial, que levou à primeira grande recessão económica em 2009 e que levou em 2010 à crise das dívidas soberanas europeias e em 2011 à crise existencial do euro, ou seja, o pico da crise europeia foi justamente quando em 2012 se colocou nos mercados financeiros internacionais a possibilidade do euro desaparecer, do euro poder acabar. E essa instabilidade que o sistema financeiro europeu viveu fez com que, de facto, a crise internacional passasse a ter o seu epicentro na Europa. A crise financeira europeia associada à crise do euro determinou, como sabemos, uma situação económica e social dramática em algumas das economias e em algumas das sociedades europeias, designadamente da periferia, por força dos processos de ajustamento. Essas condições sociais inesperadas que vão contra o imaginário europeu que se instalou em muitas dessas sociedades, que sempre associaram a ideia europeia a uma ideia de reforço das condições de bem-estar e de progresso e de crescimento económico e de emprego, determinou naturalmente a reversão das expectativas em relação ao projeto europeu e temos hoje o sistema político europeu e os sistemas políticos nacionais sob grande condicionamento por força justamente das condições económicas e sociais que o ajustamento na Europa determinou. E mais grave do que tudo isso é que a crise financeira, a crise económica, a crise social e a crise política está a desenvolver uma dinâmica de confrontação
que tem na sua raiz tensões da história, da cultura, do ressentimento que marcou a geopolítica europeia nas últimas décadas. E, portanto, mais grave para mim, na leitura que faço da complexa crise europeia, é justamente a dinâmica de tensão geopolítica que se desenvolve no seu interior, com várias frentes internas, a relação entre os países do Norte e os países do Sul, essa linha de fratura que se abriu com o processo de ajustamento macroeconómico interno na zona euro, países credores e países devedores, a linha de fratura entre a França e a Alemanha, cá estaremos ainda durante algum tempo para ver os reflexos desta tensão que se desenvolve subterraneamente na relação entre as duas sociedades que são o pilar da estabilidade do continente europeu, historicamente, como sabemos, e, mais preocupante ainda, do meu ponto de vista, a fratura exposta geopolítica que se abre na relação com a Rússia, que ainda não está resolvida desde o fim da Guerra Fria e desde a implosão súbita e inesperada do Império Soviético. E, portanto, temos aí uma linha de tensão que gera instabilidade, gera incerteza, gera falta de confiança, que está, de alguma forma, a minar as condições de recuperação da economia, como todos reconhecemos. E por isso nós estamos num momento em que a crise europeia atingiu um patamar que reflete bem a dimensão dos problemas com que a Europa se confronta no confronto com a economia global e com a competição à escala global. Esta crise com a Rússia tem empurrado a Rússia para a relação com a China. A China aproveita precisamente para se afirmar como o ator central do sistema internacional. Não é por acaso que quer os americanos, quer os russos vão a Pequim e Pequim beneficia naturalmente da centralidade que lhe é atribuída pelos dois outros principais atores internacionais e, ao mesmo tempo, esta crise tem evidenciado aquilo que também que o Secretário de Estado mencionou, a irrelevância estratégica que a Europa está a assumir. E por isso, do meu ponto de vista, se a Europa quiser superar a situação de perda de influência que há mais de um século vem tendo no sistema internacional, desde o início da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, duas guerras civis que minaram as condições de estabilidade e de crescimento na Europa, o que é um facto é que, se o quiser fazer, tem que resolver alguns problemas. E eu enunciaria 5 condições, para ser breve, que reputo absolutamente decisivas para que a Europa possa reassumir alguma função de player estratégico no quadro de um processo muito exigente de reconfiguração do poder no sistema internacional. Se a Europa quiser ter influência no futuro, tem que resolver algumas das contradições que têm minado a construção europeia ao longo, sobretudo, da última década. Em primeiro lugar, a Europa tem que crescer do ponto de vista económico. Se não retomar uma perspectiva de crescimento económico mais rapidamente, se a deflação e a estagnação económica persistirem, são hoje, como é reconhecido por todos os dirigentes europeus, a fonte principal de preocupação na Europa, é óbvio que as contradições sociais, os problemas políticos que estão a emergir por força justamente de um desemprego galopante e de uma reversão de expectativas que está a pôr em causa a estabilidade de muitas das sociedades europeias, a Europa terá muita dificuldade em dominar os demónios da geopolítica europeia. As tensões geopolíticas que se estão a manifestar, que eu tive em traços breves a oportunidade de vos enunciar, não serão controláveis sem uma expectativa de crescimento e de bem-estar que, de alguma forma, oriente a psicologia coletiva de sociedades em crise para objetivos diferentes do que estão hoje a mobilizar as situações de explosão de nacionalismos, de egoísmos regionais e nacionais que vão minar as condições de estabilidade e de paz na Europa durante as próximas décadas. Essa situação é uma situação muito grave.
E, por isso, eu acho que a Europa tem-se atrasado num outro mix de políticas macroeconómicas, em que, a par da austeridade necessária na correção de alguns dos desequilíbrios internos, preveja o necessário reforço dos estímulos e dos incentivos ao investimento, à criação de emprego e ao crescimento da economia. E isso não tem sido devidamente assumido. É certo que Jean-Claude Juncker acabou de anunciar, mal foi indigitado Presidente da Comissão, conhecendo a gravidade da situação, um programa ambicioso de investimento de 300 mil milhões, mas ninguém sabe ainda bem de onde é que vem o dinheiro. Há ainda um debate sobre esse problema. E ontem mesmo o Ministro da Economia francês, que está numa situação algo desesperada, diria mesmo, foi claro dizendo que se não há no mínimo 80 bilhões disponíveis em cash rapidamente para estimular alguns setores da economia europeia, a Europa entra num beco sem saída. E não é despiciente também ouvir a voz dos presidentes dos bancos centrais na segunda-feira, do Canadá, do Reino Unido e dos Estados Unidos, advertindo a Europa de que, se a estagnação económica se prolonga, teremos então um problema muito mais sério na Europa e na economia mundial. E, portanto, primeira condição para que a Europa recupere rapidamente a situação de grande fragilidade estratégica em que se encontra é recuperar o crescimento da sua economia, e isso tem que passar necessariamente por uma indução do processo de investimento, e não haverá condições de confiança sem necessariamente haver uma reversão das expectativas em relação ao crescimento económico. Segunda condição, a Europa precisa de reforçar as condições de competitividade e, portanto, as reformas estruturais que estão na mesa das negociações entre o centro e os governos nacionais são absolutamente decisivas, porque também se não dá um passo em termos de economia europeia sem que muitas das correções de competitividade perdida por algumas das economias nacionais seja retomada. E esse conjunto de reformas estruturais, de alguma forma, justifica tudo o que o Secretário de Estado aqui disse sobre a alteração de objetivos na política de desenvolvimento regional, em Portugal e noutros países, que têm economias que, justamente, ao aderirem ao euro e ao ficarem subjugadas a uma lógica de moeda forte, sem poder desvalorizar, foram perdendo condições de competitividade porque não adaptaram estruturalmente os seus sistemas económicos à necessidade de competir no quadro de uma moeda forte, de uma moeda única, sem política monetária e, portanto, sem o instrumento da desvalorização a que se habituaram durante décadas. E esse conjunto de reformas que permitam retomar a competitividade em algumas das economias periféricas e da economia europeia no seu conjunto é absolutamente decisivo para que a Europa volte a criar condições para se assumir estrategicamente como um pilar da economia mundial e da recuperação económica mundial. É certo que tudo o que tem que ver com o vosso setor, todo o investimento que é necessário fazer no domínio das telecomunicações e no domínio da inovação em muitos destes setores é crítico sob esse ponto de vista, e é para aí também que se orientarão seguramente muitos dos recursos disponibilizados pelo Centro para desenvolver os setores mais competitivos da economia europeia. Terceiro aspecto que é preciso dar atenção e que se relaciona com este é a Europa não pode subsistir com uma política energética que perde condições de competitividade e mais que a põe em causa do ponto de vista das suas condições de segurança e de defesa. A falta de autonomia estratégica da Europa do ponto de vista energético é uma das condicionantes da disputa com a Rússia e é uma das condicionantes da competitividade futura da economia europeia, atendendo a que, do outro lado do Atlântico, a economia americana ganha uma vantagem competitiva absolutamente extraordinária. Hoje, os custos energéticos na economia americana representam 30% de poupança em relação à Europa, e a Europa vai ter muita dificuldade em criar emprego, designadamente nos setores industriais, se não for capaz de
recriar as condições de competitividade da sua política energética. O equilíbrio entre a liderança que tem que ter e continuar a ter do ponto de vista das opções em relação às alterações climáticas e o ambiente, com as condições de competitividade para a sua economia, é absolutamente decisivo, e só através de uma política comum mais ambiciosa nesses dois planos, a Europa poderá recuperar as condições de competitividade do seu setor energético. Quarta condição, tem que resolver o seu problema político, porque a Europa está 5, 6 anos depois da crise que atingiu a Europa não resolveu o problema político ainda. Tem estado num processo de refundação da União Económica e Monetária, mas tem um problema com a União Política e tem um problema com o elemento federal que é absolutamente vital garantir para que a estabilidade da União Monetária seja sustentável. Se há coisa que aprendemos nesta crise é que se o federalismo é impossível na União Europeia há 28, há um elemento federal que é absolutamente decisivo para garantir a estabilidade e o futuro do euro na zona euro. E, portanto, nós vamos ter um momento aqui refundador da União Europeia que passa pela introdução de um elemento federador na zona euro e no núcleo central da integração europeia. É óbvio que estamos a chegar à zona vermelha, à zona quente da intimidade dos Estados, da soberania dos Estados, e, por isso, é essa a linha de reforma que tem estado a ser adiada, à espera, eventualmente, de que condições mais otimistas em relação ao futuro da Europa possa gerar mais bem-estar coletivo, mais favorecimento de opções políticas que vão ser difíceis, que vão passar por uma revisão do tratado, necessariamente, mais cedo ou mais tarde, e por eventuais alterações constitucionais em alguns dos países, designadamente na Alemanha. E esse passo político, enquanto não for dado, e ainda falta algum tempo para que ele possa ser dado, é absolutamente crítico para garantir que uma união monetária funcione no quadro de uma tão diferenciada situação económica entre os países credores e devedores, entre os países ricos e os países pobres. Esse elemento federal tem que resolver, em parte, o problema da dívida europeia, que é um problema insustentável a prazo, e tem que resolver, em parte, o processo de introdução de um mecanismo de compensação, chamemos-lhe de transferência, que o Tratado de Maastricht, sob pressão alemã, impôs, mas que não pode subsistir no quadro de uma estabilidade previsível ou desejada para uma união monetária perfeita. E, por último, se tudo isto for resolvido, ao mesmo tempo a Europa tem que ter, muito rapidamente, uma resposta para o seu problema de segurança e defesa. A Europa está metida num grande sarilho do ponto de vista da segurança e da defesa. Nós pensamos que é impossível uma guerra na Europa. E nenhum dirigente europeu está preparado para uma guerra na Europa. Nenhum dirigente ousa sequer pensar nisso. Mas o Sr. Putin, do lado da fronteira, não pensa noutra coisa. Não tenhamos dúvidas. A Rússia está preparada para uma guerra, como se tem visto. E, portanto, nós andamos a brincar com o fogo, na minha leitura, que muito crítica da forma como a União Europeia tem atuado no relacionamento com a Rússia, não tendo capacidade própria, não tendo força militar capaz de dissuadir um adversário estratégico como a Rússia, não pode entrar numa lógica de confrontação com a Rússia, porque ao fazê-lo evidencia as suas fraquezas, as suas debilidades estratégicas. Foi assim na Geórgia, foi assim na Crimeia, é assim na Ucrânia. E estamos a brincar com o fogo precisamente porque a Europa não tem uma política de segurança e de defesa coletiva comum, está dependente da proteção do sistema atlântico, da NATO e das Forças Armadas americanas, e os Estados Unidos estão seguramente orientados no século XXI por outras preocupações, outros objetivos, outras prioridades, e terão muita dificuldade em acomodar mais prolongadamente o pesado fardo de garantir a segurança coletiva da Europa. E se nós tivermos em consideração o que se está a passar no Médio Oriente e na bacia do Mediterrâneo, nós aí percebemos o grande
o grande risco com que a Europa se confronta do ponto de vista estratégico. Nós estamos no meio de um incêndio com grandes labaredas à nossa volta e temos muita dificuldade em dominá-lo se não formos capazes, na minha perspectiva, de retomar um diálogo estratégico com a Rússia o mais rapidamente possível, porque também só com a Rússia é que nós podemos resolver alguns dos problemas, ajudar a resolver alguns dos problemas que são de facto os problemas mais críticos para a paz, para a estabilidade e para a segurança da Europa nas próximas décadas, justamente na região do grande Médio Oriente e da bacia do Mediterrâneo, que é hoje a grande frente de instabilidade e de tensão geopolítica com que nos confrontamos. E por isso, essa condição de a Europa repensar o seu sistema de defesa e de segurança coletiva é uma condição fundamental se a Europa quiser reassumir um lugar de relevo no jogo de poder do sistema internacional em rápida mutação, como temos podido observar ao longo das últimas décadas. Muito obrigado.